Esta presidência declara abertos os trabalhos da 12ª sessão extraordinária desta Casa de Leis. Cumprimento os presentes, os ouvintes da Rádio FM Santa Rita, os internautas que acompanham ao vivo a transmissão dessa sessão via internet e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos pautados pelos princípios constitucionais e administrativos com a finalidade de atender o povo santarritense. Solicito ao senhor segundo secretário que proceda à chamada dos vereadores. Boa noite. Vereador Edson da Silva Mezenzio. Presente. Vereador Heraldo Luciano, presente. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior. Presente. Vereador José Mário Castaldi. Presente. Vereador Marcelo Eduardo Rissato Riva Belelê. Presente. Vereador Marcelo Simão. Presente. Vereadora Norma Jamos Vilela. Presente. Vereador Paulo César Miciato. Presente. Vereador Paulo Henrique de Melo. Ausente. Solicito ao nosso segundo secretário que proceda à leitura do material referente à ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei número 051/2012 autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar contrato de uso a título precário e gratuito das dependências sociais e esportivas do Galo da Comarca Futebol Clube desta cidade. Parecer da Procuradoria, favorável. Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, favorável ao projeto de lei número 051/2012. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012, vereador Paulo César Miciato, presidente, vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, relator, vereador Heraldo Luciano, membro. Parecer da Comissão de Justiça e Redação também favorável. Projeto de Lei 051/2012 entra em discussão. Projeto de Lei 051/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de Lei 051/2012 aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo número 010/2012 dispõe sobre a concessão de título de honra ao mérito. Procuradoria Jurídica referente ao projeto do Decreto Legislativo 010/2012 é favorável. Comissão de Política Social, Educação, Cultura, Esporte e Turismo, sobre o parecer do Decreto Legislativo 010/2012, reveste de forma constitucional legal, é favorável. Sala das Sessões, 21 de novembro de 2012, vereador José Mário Castaldi, presidente, vereadora Norma Jamos Vilela, relatora, vereador Heraldo Luciano, membro. Comissão de Justiça e Redação dá parecer favorável ao presente projeto. Projeto de Decreto Legislativo 010/2012 entra em discussão. Projeto de Decreto Legislativo 010/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de Decreto Legislativo 010/2012 aprovado por unanimidade dos presentes. Gostaria de consultar os colegas se a gente precisa de ler todas as emendas, como todos têm cópia, já estão cientes de cada uma delas, ou a gente poderia já estar pondo em votação. Vereador José Mário, vereador Paulo, Iva, vereadora Norma. Não. O professor vai votar hoje também. Lei complementar. Vai. Tá. Só lembrando que... Isso. É o 010. Vai entrar.
É, porque puseram na pauta aqui adiantado. É, vai entrar. Vai entrar. Então a gente está consultando a necessidade de estar lendo todas as emendas. Não. O vereador. Tudo bem, vereadora? Então pode começar a fazer a leitura das emendas que a gente vai pôr em votação. Então vamos lá. A leitura do projeto 013. Já achei. Lê tudo? Esse aqui é o de criar vagas. 013. Projeto de Lei Complementar número 013/2012 cria vagas no quadro do Magistério Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Artigo 1º. Ficam criados no quadro remanescente de pessoal da Prefeitura Municipal de Santa Rita do Passa Quatro 2 vagas para os cargos de professor de ensino infantil de EMEI, entre parênteses, Educação Municipal Ensino Infantil, fecha parênteses, ficando seu ocupante sujeito a uma jornada de 22 horas semanais na referência T2/1A. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei onera por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementares se necessário. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal da Estância Santa Rita Passa Quatro, 8 de novembro de 2012. Dr. Agenor Mauro Jorge, Prefeito Municipal. Procuradoria Jurídica, referente ao projeto de lei complementar número 032, que dispõe sobre a criação de vaga no Magistério Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. O parecer é favorável. Já foi lido? O parecer da Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, favorável. Projeto de Lei Complementar 013/2012 entra em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar 013/2012 entra em primeira votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem se manifestem. Projeto de Lei Complementar 013/2012 aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de emenda ao projeto de resolução número 002/2012, da nova redação ao dispositivo do projeto de resolução que consolida o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Artigo 1º. O inciso 8º do artigo 389 do projeto de resolução número 002/2012 passa a ter a seguinte redação. 8º. Será de 40 minutos o prazo para o uso da palavra na tribuna pelas pessoas inscritas nos termos do inciso 1 e 2 deste artigo e devidamente aprovadas pelo presidente, sendo que, havendo mais de um inscrito, o prazo dividir-se-á entre todos em proporções iguais. Artigo 2º. Esta proposta de emenda ao projeto de resolução número 002/2012 entre em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Santa Rita Passa Quatro, 21 de novembro de 2012, Norma Jamos Vilela, vereadora. Qual que você quer ter agora? As emendas.
E cada uma delas. A gente vai pôr, ele está procurando aqui que está fora de volta. Isso. Vai ler tudo. Certo. Então já manda bala aqui. Obrigado. Ponto, presidente. Proposta de emendas ao projeto de resolução 02/2012 da nova redação aos dispositivos do projeto de resolução que consolida o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Artigo 1º. Será criado o sumário do regimento. Artigo 2º. O parágrafo 3º do artigo 2º terá nova redação. Parágrafo 3º. A função de controle de caráter político-administrativo se exerce sobre o prefeito, diretores municipais, mesa do legislativo e vereadores, mas não se exerce sobre os agentes administrativos, sujeitos à ação hierárquica. Continua. Ele vai ler todas, depois a gente põe em votação uma a uma. Pode continuar, senhor. Artigo 3º. Será acrescido o parágrafo único ao artigo 13º. Parágrafo único. Os vereadores somente poderão se inscrever em uma chapa para concorrerem à eleição da mesa. Artigo 4º. A linha C do artigo 18 terá nova redação. C. Propor projeto de lei fixando o subsídio do prefeito, vice-prefeito, dos vereadores e dos diretores municipais para a legislatura subsequente, nos termos previstos na lei orgânica. Artigo 5º. O caput do artigo 19 do regimento interno passa a vigorar com a redação a seguir, alterando o inciso 3º e suprimindo os incisos 4º, 5º e 6º. Artigo 19º. A eleição da mesa ou o preenchimento de qualquer vaga, assegurada sempre que possível a representação proporcional dos partidos com assento na Câmara, serão observadas as seguintes exigências e formalidades. Terceiro, votação pelo processo nominal, sendo eleita a chapa que obtiver a maioria absoluta dos votos. Artigo 6º. O artigo 20º será suprimido os incisos 1º, 2º, 3º, renumerando os demais incisos. Artigo 7º. No artigo 25, inciso 4º, letra C. Artigo 20º. O primeiro do artigo 25 terá a seguinte redação. Parágrafo 1º. O presidente não votará, exceto. Artigo 8º. No artigo 31º. Parágrafo 1º. Dar-se-á nova redação como segue. Parágrafo 1º. Sempre que o presidente não se achar no recinto, a hora regimental do início dos trabalhos, o vice-presidente substituirá no desempenho de suas funções, cedendo-lhe o lugar logo que estiver presente. Artigo 9º. O caput do artigo 55 terá nova redação, suprimindo-se os incisos 1º, 2º e 3º. Artigo 55. As deliberações do plenário dar-se-ão sempre por voto aberto. Artigo 10º. O caput do artigo 60 terá nova redação. Artigo 60. Os vereadores são agrupados por representações partidárias ou blocos parlamentares, cabendo-lhes escolher o líder quando a representação for igual ou superior a 2 vereadores. Artigo 11º. O artigo 61, parágrafo 7º, terá nova redação conforme segue. Parágrafo 7º. O partido com um único vereador não terá liderança, mas poderá expressar a posição do partido quando da votação de proposições ou para fazer uso da palavra por 5 minutos, durante o período destinado às comunicações de liderança. Artigo 12º. O artigo 77, inciso 6º, terá nova redação. 6º. Convocar os secretários municipais e os responsáveis pela administração direta
ou indireta para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições no exercício de suas funções. Artigo 13º. O artigo 78, parágrafo 2º, letra B, terá nova redação como segue. B. Elaborar as redações finais do projeto de lei do Plano Plurianual de Investimentos, projeto de lei de diretrizes orçamentárias, projeto de lei orçamentária, projeto de lei de fixação sobre os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos diretores municipais, e o projeto de lei de fixação dos subsídios dos vereadores. Artigo 14º. O artigo 119, parágrafo 1º, terá a seguinte redação. Parágrafo 1º. É de 15 dias prorrogável por igual período, desde que solicitado e devidamente justificado o prazo para que os responsáveis pelos órgãos da administração direta e indireta prestem as informações e encaminhem os documentos requisitados pelas comissões especiais de inquérito. Artigo 15º, o artigo 119º, parágrafo 2º, inciso 2º, terá a seguinte redação. Segundo, requerer a convocação de diretor municipal. Artigo 16º, o artigo 132, inciso 7º, passará a ter a seguinte redação. Oitavo, qualquer vereador, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente ou aos demais vereadores. Artigo 17º, será acrescido o inciso 13º no artigo 135. 13º, trajar roupa social durante as sessões ordinárias. Artigo 18. O artigo 148 terá a seguinte redação. Artigo 148. O subsídio dos vereadores sofrerá desconto proporcional ao número de faltas injustificadas nas sessões ordinárias realizadas no respectivo mês, na forma do artigo 143 desse regimento. Artigo 19º. O parágrafo 2º do artigo 153 terá a seguinte redação. Parágrafo 2º. Se o presidente da mesa omitir-se na providência consignada no capto, o suplente de vereador interessado poderá requerer a declaração da extinção do mandato. Artigo 20º. O capto do artigo 159 terá a seguinte redação. Artigo 159. A substituição de vereador dar-se-á no caso de vaga em razão de suspensão do mandato, investidura em função de diretor municipal, impedimentos e licença superior a 30 dias. O artigo 21, o artigo 166, inciso 4º, parágrafo único, terá a seguinte redação. Parágrafo único. A penalidade prevista neste artigo será aplicada pelo plenário por maioria absoluta, assegurado ao infrator o direito de ampla defesa. Artigo 22º. O artigo 194 terá em seu capto a seguinte redação. Artigo 194. As sessões da Câmara, a critério do presidente, poderão ser transmitidas por emissora local e pela internet, através da tecnologia denominada streaming, com execução em tempo real. Artigo 23º, o artigo 195 terá nova redação. Artigo 195. De cada sessão da Câmara, lavrar-se-á a ata eletrônica, onde as sessões também serão gravadas em arquivos de vídeo, no computador e em DVD, ou outro dispositivo audiovisual que ficará fazendo parte integrante da ata a ser denominada, a partir desta data, de ata eletrônica, onde impossibilita a gravação por qualquer motivo, lavar-se-á as atas dos trabalhos, contendo o nome dos vereadores presentes e dos ausentes, bem como exposição sucinta dos assuntos tratados. Artigo 24º. Fica suprimido o parágrafo único do artigo 202. Artigo 25º. Fica inserido
no item 11º do parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 204, como segue. 11º, informações relevantes. Artigo 26. O capítulo 3º terá como subtítulo das sessões extraordinárias na sessão legislativa ordinária. Artigo 27. O inciso 1º do artigo 243 terá a seguinte redação. Primeiro, manifestadamente inconstitucionais. Artigo 28º. O artigo 265 será suprimido por ser matéria inerente à lei orgânica do município, remunerando os artigos. Artigo 29. O artigo 326 terá nova redação em seu caput e será suprimido o inciso 3º. Artigo 326. São dois os processos de votação. Primeiro, simbólico. Segundo, nominal. Parágrafo único. Escolhido um processo de votação, o outro não será admitido, quer para a matéria principal, quer para emenda ou subemenda a ela referente. Artigo 30º. O artigo 329 será acrescido pelo inciso 4º. Quarto, eleição das chapas concorrentes à mesa. Artigo 31. O artigo 332 será suprimido, inclusive seus incisos, renumerando os artigos subsequentes. Artigo 32. O parágrafo 1º e a linha A do artigo 341 terão nova redação. Parágrafo 1º. Executam-se dos disposto neste arquivo. Excetuam-se do disposto deste artigo. A. Os projetos de lei orçamentária, de lei sobre os subsídios do prefeito municipal, do vice-prefeito municipal e dos diretores municipais, bem como de lei sobre os subsídios dos vereadores e do presidente da Câmara, cuja redação final competirá exclusivamente à Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública. Artigo 33º. O parágrafo 1º do artigo 344 terá nova redação. Parágrafo 1º. A votação dessas emendas terá preferência sobre a redação final. Artigo 34. O artigo 353 terá nova redação como segue. Artigo 353. A apreciação do veto pelo plenário deverá ser feita em um só turno de discussão e votação, considerando-se aprovada a matéria vetada e obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 35. O caput e parágrafo 2º do artigo 418 terão nova redação. Artigo 418. Os diretores municipais, os presidentes de entidades da administração indireta e das fundações e os subprefeitos poderão ser convocados pela Câmara a requerimentos de qualquer vereador ou comissão. Parágrafo 2º. Resolvida a convocação, o primeiro secretário ou o presidente da comissão entender-se-á com a autoridade convocada, mediante ofício, em que indicará as informações pretendidas, para que escolha, dentro de prazo não superior a 15 dias, o dia e a hora da reunião a que deva comparecer. Artigo 36º. Os artigos 5º, 6º e 7º das disposições transitórias terão seus termos abreviados para artigo. Artigo 37º. Esta emenda ao regimento interno entre em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Santa Rita do Passa Quatro, 19 de novembro de 2012. Marcelo Simão, vereador. Propostas de emenda às emendas ao projeto de resolução 002/2012. Da nova redação às propostas de emendas aos dispositivos do projeto de resolução em que consolida o regimento interno da Câmara Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Artigo 1º.
põe em votação. Precisa ler, né? Artigo 1º. O caput do artigo 4º da proposta de emenda passa a ter a seguinte redação. A linha C do inciso 1º do artigo 18 terá nova redação. Artigo 2º. Fica suprimido o artigo 7º da proposta de emenda. Artigo 3º. O artigo 20º da proposta de emenda passa a apresentar a seguinte redação. O parágrafo 1º do artigo 25 terá a seguinte redação. Artigo 4º. Substitui no artigo 12 da proposta de emenda o termo secretários por diretores. Artigo 5º. O artigo 16º da proposta de emenda passa a ter a seguinte redação. O artigo 132, inciso 8º, passará a ter a seguinte redação. 8º. Qualquer vereador, ao falar, dirigirá a palavra ao presidente ou aos demais vereadores. Artigo 6º. O artigo 19º da proposta de emenda passa a ter a seguinte redação. O parágrafo do 2º do artigo 153 terá a seguinte redação. Parágrafo 2º. Se a mesa omitir-se na providência consignada no caput, o suplente de vereador interessado poderá requerer a declaração da extinção do mandato. Artigo 7º. O artigo 21º da proposta de emenda passa a apresentar a seguinte redação. O parágrafo único do artigo 166 terá a seguinte redação. Parágrafo único. A penalidade prevista neste artigo será aplicada pelo plenário por maioria absoluta em voto nominal aberto, assegurando ao infrator o direito de ampla defesa. Artigo 8º. Esta proposta de emendas às emendas ao projeto de resolução 002/2012 entre em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Santa Rita do Passa Quatro, 21 de novembro de 2012, vereador Edson da Silva Mezenzio, presidente. Vereador João Roberto Alves dos Santos Júnior, primeiro secretário. Vereador Heraldo Luciano, segundo secretário. Senhor presidente, eu queria propor mais uma emenda. É a correção de um termo, correção do português aqui. No artigo 195 do Regimento Interno, onde lê-se lavar-se-á, leia-se lavrar-se-á. Lavar-se-á. Estava lavar-se-á. Mas eu li lavar-se-á. Né? Lavrar-se-á. Lavar-se-á. Depois acho aqui. A gente Na hora que chegar no termo, o vereador faz a proposta. Pode ser? Já está feito? Tá bom. Nesse momento estaremos pondo em votação os artigos. Artigo 1º entra em discussão. Artigo 1º entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem se manifestem. Artigo 1º aprovado por unanimidade dos presentes. Artigo 2º entra em discussão. Artigo 2º entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem se manifestem. Artigo 2º aprovado por unanimidade dos presentes. Não, depois estaremos fazendo o projeto com emendas aprovadas. Pois não? De todas as emendas? Eu também concordo. Se manifesta e vai no artigo. Isso, então vamos lá. Isso. São...
32, 36, né? 37. 37. As 37 emendas ao projeto de resolução 012 entra em discussão. As 37 emendas do projeto 02/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. As emendas ao projeto 02/2012, as 37 emendas aprovadas por unanimidade dos presentes. Agora vamos para o projeto. Projeto de resolução 02/2012, com emendas aprovadas, entra em primeira discussão. Não vai votar separado? Não, a questão não está, é verdade. Nesse momento estaremos votando as 7 emendas, a proposta de emendas a emendas do projeto de resolução 02/2012. As emendas ao projeto de resolução 02/2012 entram em discussão. As emendas ao projeto de resolução 02/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. As emendas ao projeto de resolução 02/2012 aprovado por unanimidade dos presentes. A emenda... A emenda do projeto de resolução 02/2009, da vereadora Norma Jamos Vilela, entra em discussão. A emenda entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Pois não. Atualmente, o vereador pode se inscrever novamente para ir à tribuna. Não seria prudente a gente fazer uma emenda, doutor, dessa emenda? Essa emenda que eu fiz é em relação aos cidadãos participantes. Porque... Oi? Aos cidadãos, assim, que... Entendeu? Tá? Porque como no regimento, o regimento novo faria, assim, por 20 minutos, prorrogável para mais 10. Então, aí eu fiquei imaginando assim, se tiver 20 pessoas aqui que queiram usar a palavra, sem ter um limite, então se você coloca um tempo, tipo, aí como colocou, 40 minutos, então se tiver 10 pessoas, divide tempo, assim, o proporcional. Não, mas é apenas a eles. Eu fiz confusão aqui na leitura. Dos vereadores, né? Essa é a palavra, tribuna livre. A emenda ao projeto de resolução da vereadora Norma ao projeto 02/2012 entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes. Presidente, só para finalizar, teria a minha emenda verbal. Nesse momento, votaremos a emenda verbal do vereador Marcelo Simão, que nesse momento entra em discussão. Emenda verbal do vereador Marcelo Simão entra em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Emenda aprovada por unanimidade dos presentes.
Passaremos agora à votação ao projeto de resolução 02/2012 com todas as emendas aprovadas. Projeto de resolução 02/2012 entra em discussão. Projeto de resolução 02/2012 entra em votação, com emendas aprovadas. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de resolução 02/2012 aprovado com emendas aprovadas por unanimidade. Já foi lido também. Já foi lido, né? Essa emenda, aprovar a emenda do projeto, já foi lido. Já está tudo certo. Aqui também, não tem mais nada. É o 013. É. 013 foi lido. Já. O 011. Já foi lido, né? Na bala? Projeto de lei complementar número 011/2012. Já foi lido nas sessões anteriores. Dispõe sobre alteração de prazo para assumir o encargo disposto no artigo 2º da lei complementar número 026/2011, de 25 de outubro de 2011, que autorizou o Poder Executivo a doar com encargo terreno à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo. Parecer jurídico favorável. Comissão de Finanças, Orçamento, Economia e Administração Pública, parecer favorável. Projeto de lei complementar 011/2012 entra em discussão. Projeto de lei complementar 011/2012 entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que não estiverem se manifestem. Projeto de lei complementar 011/2012 aprovado por unanimidade em segunda votação. Projeto de lei complementar 012/2012 dispõe sobre a alteração na lei complementar 037/2012. Procuradoria Jurídica. O projeto de lei favorável. Foi parecer favorável à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei complementar 012/2012, de autoria do vereador Marcelo Simão, o qual dispõe sobre alteração do artigo 126 da lei complementar 037/2012. Projeto de lei complementar 012/2012 entra em segunda discussão. Projeto de lei complementar 012/2012 entra em segunda votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os que não estiverem se manifestem. Projeto de lei complementar 012/2012 aprovado por unanimidade em segunda votação.
Nada mais havendo para tratar, convoco os senhores vereadores para a 21ª sessão ordinária a ser realizada no dia 3 de dezembro, às 20 horas, para segunda discussão e votação ao projeto de lei complementar 013/2012, o qual cria vagas no quadro do Magistério Público Municipal de Santa Rita do Passa Quatro. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.